Oi, Gislene, tudo bem? Olá, pessoal que está entrando. Gente, como já é de hábito, quando eu entro aqui eu peço para vocês confirmarem se estão conseguindo me ouvir e se estão ouvindo bem, se o volume tá bom. Que eu uso esses foninhos aqui e aí eles têm 3 microfones cada lado e eu regulo eles. Então eu preciso sempre saber de vocês se está funcionando legal ou não. Manda um joinha para eu saber se tá bacana. Oi, 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 boa tarde. Tô ouvindo. Beleza, já sei que o áudio tá chegando. Perfeito, Gislene. Obrigado por confirmar. Pessoal, eu já começo já, tá? Deixa só o Instagram dar uma avisada aí que a gente tá ao vivo. E eu já dou início. Enquanto isso, eu faço as últimas regulagens aqui. Boníssima tarde para você também. Aí. Gente, vamos começar? E aí, conforme o pessoal vai chegando, vai se interagindo no nosso conteúdo. Jasmine. Bora lá, gente. Para o nosso encontro de hoje, como eu já havia anunciado, nós vamos trabalhar um estudo de casos que eu separei para vocês. Deixa eu mostrar aqui como é que é o capítulo no e-book. O limite das palavras, é o nome do nosso estudo de caso. Tem essa capa super bonita aí, dividindo o capítulo, que a Ariane escolheu a dedo. Então ela tem tudo a ver. Tá bem pequenininho, gente. Eu tô sem óculos, eu não consigo enxergar aqui de quem que é essa imagem. Não consigo mesmo. Vou ficar devendo essa para vocês. Mas se vocês baixarem o e-book, aí vocês conseguem ver, porque debaixo da imagem tem a descriçãozinha, mas tá bem pequenininho aqui, eu tô sem óculos, não tô enxergando não. Aliás, para quem ainda não baixou o e-book, essa sequência de lives que eu tô fazendo com vocês, ela tem como ponto de partida os capítulos do e-book. Então, se você ainda não baixou, entra lá no psicanalistadarcymartins.com.br. Tem várias abas no site. Vocês vão localizar a aba e-book. E aí dentro da aba e-book tem os meus e-books para você baixar. Se você jogar ele num Kindle, vai encaixar certinho, vai ficar bonitinho, porque quando a Ariane fez toda a arte dele, acho que é diagramação, né, que chama, não sei muito esses nomes técnicos, ela fez de uma forma que ficasse bem encaixadinho no Kindle, bem bonitinho. Então, lendo pelo Kindle, vocês têm a experiência estética também. Então, não é só o conteúdo teórico, vocês também vão ter como apreciar a questão estética, porque cada capítulo ela foi colocando e selecionando uma imagem que conversa com o conteúdo. Como foi ela que selecionou, não fui eu, então muitas das imagens nem eu sei qual é a relação. Tanto que aí é algo que eu confio muito no trabalho que ela faz e deixei ela à vontade para escolher a imagem que ela queria, colocar da forma que ela desejasse para ter esse diálogo com o conteúdo. Então, se você ainda não tem, entra lá no site e baixa, é gratuito, você só vai precisar colocar o seu nome, acho que é o seu e-mail, e aí clica em download e você já vai receber esse conteúdo, tá bom? Eu acho que se vocês jogarem no iPad, também fica no formato certinho, porque acho que a proposta deve ser a mesma. Kaique, boa tarde, que bom o nosso encontro ainda aqui em tempos de carnaval. Sim, não sou uma pessoa muito carnavalesca, então não sou de sair em bloquinho, de pular carnaval, então nossa live está aqui, está de pé, assim como também vou fazer os atendimentos da semana normal, para quem quiser, claro, quem quiser pular o carnaval e esquecer que a análise existe, também está tranquilo, para mim não é problema nenhum. Mas eu não sou uma pessoa muito carnavalesca, então estou aqui com vocês, vou estar na clínica, vou estar fazendo minhas coisinhas como sempre. Kaique,
A julgar pela sua foto, você cortou o cabelo, né? É isso mesmo ou você só tá de cabelo preso aí? Pessoal que tá chegando, seja muito bem-vindo. Cíntia, tem gente que eu não vou saber aqui pronunciar. Yuriane, Caio, Prosa de Psi, Vitor, Davidson, Eli Barros. E aqui pra cima eu já cumprimentei todo mundo. Vamos lá, galera. Vamos começar aqui o nosso estudo de caso. Eu vou ler, como de costume, para vocês, os trechinhos, eu vou comentando, a gente vai dialogando, vocês podem ficar extremamente à vontade, como em todas as lives, para conversar comigo, para conversar entre vocês, para mandar pergunta, comentário, o que vocês acharem necessário. Na medida do possível, eu vou dialogando com vocês as questões, o que eu não souber fica para uma próxima, tá bom? Bora lá, o limite das palavras. Exponho a seguir um fragmento de análise e não um caso clínico completo. Intuito é demonstrar de maneira simples o cotidiano da praxis psicanalítica. Por que eu digo aqui que é um fragmento de análise? Talvez vocês se recordem que em lives anteriores eu comentei que a gente apresenta um caso clínico depois que ele termina. Como assim depois que ele termina? Enquanto o analisante estiver fazendo análise, enquanto ele estiver vindo, aquele caso clínico não terminou. Ele pode ter 1001 reviravoltas. Então é muito complicado em psicanálise a gente escrever a teoria de um caso, escrever ela por completo, uma vez que o caso ainda está acontecendo. Então talvez vocês se recordem que eu disse que para nós é uma praxis, por isso que eu coloco ali. O cotidiano. O intuito é demonstrar de maneira simples o cotidiano da praxis psicanalítica. Então vocês devem lembrar, praxis é a teoria e a prática e a teoria acontecendo junto. Na clínica psicanalítica, a gente tem a prática clínica, aí a gente dialoga com a teoria e repensa a prática. Então fica esse jogo, prática, teoria, prática. Com isso a gente forma uma praxis. Então, para que eu consiga escrever um caso clínico completo, eu preciso que esse caso tenha terminado, ou seja, que aquele analisante já tenha, de alguma forma, cessado a sua análise, independente do qual a causa ou o motivo. Lembrando que o psicanalista não dá alta, é o próprio analisante que decide a hora que ele quer parar. Então, quando há esse cessar por parte do analisante, a gente consegue escrever esse caso clínico por completo. Quando eu digo completo, gente, é no sentido de escrever o caso todo até aquele ponto onde ele se encerra, mas não que seja completo no sentido de que tudo é explicável, o todo está ali. Não, a gente vai escrever sobre aquilo que aconteceu durante aquele tempo, aquele período. E aqui nesse caso, eu peguei um fragmento, ou seja, uma parte de uma análise, e quando eu digo uma análise de anos. Eu separei um trechinho de um pedaço, de uma parte, digamos uma vinheta, um fragmento daquilo que tem anos de acontecimento, tá? Então por que eu separei esse trecho? Porque havia ali uma intenção, havia algo que aconteceu na vida daquela analisante, naquele período, que a gente trabalhou e permitiu que eu extraísse só esse trecho. Então vamos pensar aqui, ó, anos de análise, tudo isso aqui, ó, anos de análise. Pensa que aqui dentro tem vários anos, tá? Ao invés de escrever um caso clínico contando tudo isso aqui, ao invés de eu falar sobre qual é a estrutura neurótica, a estrutura de personalidade, se é neurótico, perverso, tudo isso faz parte de um caso, se a gente for pensar ele como um todo. Mas o que eu fiz? Aconteceu algo aqui nesse pequeno período que eu achei que seria interessante extrair deste material todo. Vou extrair só isso aqui para trabalhar um certo assunto, um assunto que eu julguei extremamente importante que aconteceu nesse pequeno período, tá? Então, de todos esses anos de análise, eu separei um fragmentozinho, um pedacinho, tá bom? Então, isso é importante para vocês entenderem também que existem formas de a gente estruturar esses casos clínicos. Então, para direcionar o manejo, eu tenho que estruturar o caso, eu tenho que pensar localização subjetiva, estrutura do sujeito, eu preciso entender de que lugar esse sujeito fala. E quando eu digo lugar, gente, não é lugar físico, tá? É lugar discursivo. De onde esta pessoa está falando?
Por que está falando ou dizendo isto que diz? Tá? Então não pensem em espaços físicos. Então às vezes o sujeito está ali produzindo um discurso, uma fala, uma narrativa, e eu, enquanto analista, estou ali perguntando, né? Mas quem é isto que diz isto que diz? Por que diz isto que diz? Sobre o que é isso? E aí a gente vai tendo as possibilidades de pensar esse caso clínico, tá? Então, para estruturar um caso, tem uma série de coisas que precisam ser feitas. A gente pode até pensar em uma dessas lives de segunda para mostrar para vocês como é que eu estruturo um caso clínico. A gente faz passo a passo juntos. Me recordem disso, deixem talvez comentário aí no vídeo. Fala, Darcy, bora fazer aquela estruturação de caso? Se vocês deixarem, eu vou lembrar e eu volto aqui um desses encontros nossos de segunda e faço só uma live de como eu estruturo um caso clínico. E aí vocês vão ver que é bem interessante. Porque eu preciso ter essa estruturação para poder manejar. Porque o manejo clínico muda de acordo com o que está ali, o que está acontecendo. Né? Eu não vou manejar da mesma forma um psicótico e um neurótico. Eu tenho que entender o que está acontecendo ali para poder pensar esse manejo. Tá? Então, voltando lá à ideia aqui, isso aqui é só um fragmento de uma análise de anos, ok? Seguindo na nossa leitura, quero salientar a importância de uma prática condizente com sua época, o uso da tecnologia nas sessões. Por que eu falei sobre isso aqui? Quando isso aqui foi escrito, foi bem antes da pandemia, esse caso clínico. Então a gente ainda não tinha toda essa dinâmica da análise à distância, usar essas plataformas. O dispositivo psicanalítico, ou os dispositivos, ainda não estavam como hoje. Hoje está na boa, né? A gente faz tudo à distância, sessões, supervisão, estudo de caso. Mas quando isso aqui aconteceu, não. Então ainda não se tinha, por parte da grande maioria dos psicanalistas, o uso da tecnologia dentro das sessões ou para realizar as sessões. Então, nesse caso aqui, eram sessões presenciais, a pessoa sempre vinha para o setting, mas o uso da tecnologia aconteceu dentro da sessão. Por isso que eu digo que a gente pensar a importância de uma prática condizente com sua época, ou seja, é uma época onde você tem tecnologias dentro da sessão. Nesse caso aqui vocês vão ver que é um celular. Na época de Freud não se tinha isso, né? Então não tinha como Freud pensar, por exemplo, como que se usaria isso dentro de uma sessão. Né? Na época estava se iniciando o uso de televisão, né? O cinema ainda era muito novidade na época do Freud. Então, quer dizer, a gente tem que pensar a psicanálise a partir dos dispositivos atuais. Quando eu digo dispositivos psicanalíticos, tá? Então, na hora que a gente chegar no caso, vocês vão ver a importância do uso do celular na sessão. E o vislumbre de um manejo clínico que evita as interpretações das enunciações da analisante, evitando equívocos técnicos. Então, aqui outro detalhe importante. Não sei se estão vendo que num pequeno parágrafo tem um monte de coisa para ser estudado, para ser considerado, para ser refletido. O que eu quero dizer com isso aqui? Aquilo que a gente conversou numa outra live, da gente sair do Freud explica para ir ao Freud implica, onde o psicanalista não fica interpretando o que o seu analisante, o seu paciente está dizendo. Porque ao interpretar demais, o psicanalista acaba colocando coisas que são dele, ao invés de deixar que o analisante faça essa elaboração, essa interpretação, essa construção. Então a gente vai ver aqui nesse caso clínico que não houve nenhuma interpretação. Eu apenas fui implicando para que a analisante construísse alguma coisa em cima do que estava aparecendo naquela narrativa, tá? Então, desta forma, e aí que é o legal, quando você sai do Freud explica e vai para o Freud implica, dessa forma a responsabilidade por saber fazer algo com o sofrimento é implicada a ela, a analisante, que, de maneira criativa, encontrará saídas interessantes, não sintomáticas. Pegar a ideia? Então, ao implicar, eu consigo fazer, ou pelo menos eu possibilito, que a analisante se responsabilize por aquilo que a faz sofrer
e a partir daí ela se faça valer da sua criatividade para encontrar saídas que sejam interessantes. Vamos lá, vamos relatar o caso clínico. Pessoal, estou com o ventilador ligado aqui. Se vazar áudio aí, vocês me avisam, tá? Porque às vezes o vento, né? Vocês estão vendo que eu já estou começando a derreter aqui, porque mesmo com o ventilador, o calor tá bravo. Vamos lá para a leitura do caso clínico. Podem ir mandando coisas, podem ir perguntando, vão colocando aí o que vocês tiverem para dizer na tela, que daí eu já vou aproveitando o conteúdo de vocês também para discutir um pouquinho mais, tá? Então, aproveitem para ir escrevendo. Em uma sessão, vocês vão ver que o caso é bonito. Outro motivo de eu escolher esse caso clínico para partilhar, para trabalhar, é que ele é muito bonito, né? Se vocês conseguirem ser tocados pela beleza do caso, vocês vão ver como é muito interessante. Em uma sessão, uma analisante contou-me que havia perdido, naquele fim de semana, o avô e que estava triste. Ela discorreu lembranças sobre ele e as reviveu ali, sem derramar uma lágrima. Na semana seguinte, insistiu em falar e contar sobre o avô, já um pouco mais entristecida, mas também sem lágrimas. No terceiro encontro desta sequência, então, de novo, lembra que é um fragmento. Então, o terceiro encontro dessa sequência aqui, não é a terceira sessão de análise. Tá? Se atenta a esse detalhe. Então, no terceiro encontro desta sequência, ela diz estar incomodada. Uma música não parava de se repetir em sua cabeça. Pergunto qual. Ela diz que se chama Poema. E segue falando de outros assuntos. Associando, pensando outras coisas. Na quarta sessão desta sequência aqui, ela está irritada, pois a música soa o tempo todo na sua mente. Sabe quando a gente está lá com aquela música que não sai, que repete, repete, repete? Ela estava assim. Já por dias. Então eu pergunto se ela entende a letra ou sabe o que a canção pretende transmitir. Então, vocês estão vendo, eu não estou interpretando nada. Eu só fiz uma pergunta. Se ela entende a letra ou sabe o que a canção pretende transmitir. Ela diz que não. E pega o celular na bolsa. Olha o celular sendo usado na sessão. Pega o celular na bolsa para pesquisar e descobre que foi escrita pelo Cazuza para homenagear quem? A avó que havia falecido. Imediatamente ela acessa o YouTube e coloca para tocar sobre a interpretação de Ney Matogrosso. Ouve a letra e aí cai aos prantos. Chorou torrencialmente. Ao final, ela vira para mim e diz: Darcy, era disso que eu precisava. Desde a morte de meu avô, que eu não consigo derramar uma lágrima. E aí a sessão, ela tem, né, esse laço interessantíssimo. Então o que acontece? Aquela música que ficava ressoando, ressoando, ressoando e ressoando, vocês percebem que isso nada mais era do que este inconsciente, que a gente tanto fala, um inconsciente estruturado como uma linguagem, este inconsciente que é perceptível se a gente souber prestar atenção nele, este inconsciente que é um efeito de linguagem. Percebem que é um efeito de? Não era uma coisa que estava submersa, escondida, como muitas vezes a gente fala, né? Às vezes vocês vão ver por aí que para desvendar o inconsciente tem que cavar lá no fundo. Não, falei disso para vocês acho que na live passada.
O inconsciente não está escondido lá no fundo. Não é um negócio que você tem que cavar para achar as camadas. Mas o Freud não fala lá da arqueologia? Repito o que eu disse na live passada. Acho que foi na passada, se não foi, foi na anterior. O Freud estava buscando metáforas. O Freud estava buscando analogias para explicar o método psicanalítico. Mas isso não significa que o inconsciente esteja guardado numa profundeza lá da sua cabeça, da sua mente, nada disso, gente. Simplesmente é um efeito que, se você souber contemplar, ele é vislumbrado, como nesse caso. Bastou eu perguntar sobre a letra, sobre a canção, sobre o que ela dizia, que a analisante foi buscar saber sobre isso e, opa, com o que ela se depara? Com algo muito próximo da situação dela. Uma letra que diz sobre uma avó que morreu. E no caso da analisante, era o avô. Então, né, será que ela sabia ou que não sabia a respeito, né, de como essa canção foi escrita? A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. E notem que quando ela cai essa ficha, ela percebe, ela vislumbra esse inconsciente, ela chora. Gente, ela estava há semanas sem conseguir chorar a morte do avô. Isso estava barrado, né? Ela não conseguia tocar nesse sentimento, nesse afeto. Então isso ali estava barrado para ela. E ela só conseguiu atravessar isso à medida que ela se deparou com esse discurso que foi de fato feito pelo outro, mas é a partir deste outro, ou seja, este outro enquanto depósito de significantes. Então ela, ao visitar esse depósito de significantes, que é o outro, ela conseguiu atravessar algo dela mesma, ela conseguiu botar esse luto em movimento. Estava, como eu falei para vocês, barrado, ele não estava, esse processo não estava acontecendo. Então, ao buscar num outro, olha lá a importância do outro. Lembra que o outro é um depósito, é uma espécie de reservatório de significantes. Então, nesse caso, a música, a canção, é este outro cujo qual ela encontrou significantes para atravessar, ou pelo menos começar a atravessar e começar a desenvolver esse percurso dela. Ou seja, ela atravessou o limite da palavra. Por isso que o caso clínico se chama o limite da palavra. Porque ela, por si só, não encontrava palavras para atravessar isso. Ela barrou. Ela encontrou um limite no próprio discurso. Ela não dava conta. Então, a palavra não dá conta de um dizer. A palavra não dava conta de um sofrimento. A palavra não dava conta de praticamente mais nada naquele momento. E foi a partir disto, deste campo de significantes que é do outro, ou seja, um repertório, um depósito com o qual eu posso me servir, ela conseguiu atravessar esse limite. E aí como é que ela atravessa? Sentindo. Porque, de qualquer forma, esse discurso ainda é do outro. Foi o outro que escreveu a canção, foi o Cazuza. Mas permite que ela atravesse e que ela toque esse sentir. E ao tocar o seu sentir, isso dá sentido ao sofrimento. Ou seja, um sentido, um caminho. Ele não está mais barrado, ele encontrou um caminho. E este caminho, é como ela diz, era disso que eu precisava. Desde a morte de meu avô, eu não consigo derramar uma lágrima. Então, pegaram a ideia? O sentir ganhou um sentido a partir da palavra, ainda que do outro, mas da palavra, do significante, que ela se serviu para poder criativamente caminhar. O que é criativo aqui? O uso do celular? Porque naquele momento não era comum as pessoas sequer deixarem os celulares ligados durante uma sessão. É uma época, gente, quando isso aqui aconteceu, em que quando você chegava nos lugares, você tinha que perguntar se tinha Wi-Fi. Hoje em dia a gente chega no lugar e é estranho não ter Wi-Fi. Todo lugar tem que ter um Wi-Fi e tem que ter ser disponível. Naquela época não. Naquela época você tem que chegar, perguntar se tinha Wi-Fi. Então as pessoas não ficavam com o celular na sessão. Então ela foi muito criativa ao pegar o celular, ao buscar a letra, ao ver o vídeo, ao entender.
Esse foi o ato criativo, isso foi um atravessamento. Ela usou a criatividade, porque naquela época, repito, as pessoas sequer deixavam o celular ligado para entrar em uma sessão de análise. Era comum, todo mundo ia entrar no set e já desligava, deixava no silencioso, guardava. Então, olha que ato criativo. Ela não ficou preocupada assim, mas o meu analista vai achar ruim. Mas eu sei o que, até porque eu não tenho que achar, quase sendo palavrão, que eu não tenho que achar nada. Né? Eu tenho que simplesmente possibilitar que o analisante exerça a sua criatividade. E foi o que aconteceu. Seguindo na leitura. Gente, até aí tá ok? Eu vi que, acho que alguém mandou alguma coisa aqui. Poema é uma canção tão bela. Sim, maravilhosa. Cíntia, oi, boa tarde. Tarde, Cíntia. Gente, até aqui, tudo ok? Deu para compreender como que o caso clínico, esse fragmento, se desenvolveu? Pegaram bem a ideia? Entenderam sobre o manejo? Eu não fiz interpretações. Vão mandando aí questões se vocês tiverem. Vou dar sequência aqui na leitura. Este fragmento exemplifica muito bem os limites da palavra, do significante. O limite do próprio discurso a impedia de atravessar o luto. O ato de escutar a canção permitiu a ela sentir aquilo que as próprias palavras não alcançavam. Há dores que a razão é incapaz de intelectualizar ou de racionalizar. Por isso, o sentir é tão importante. E aí, eu acrescento um detalhe valioso. Alguns encontros depois, ela recordou ter visto uma entrevista onde contavam a história da música e a dedicatória de Cazuza à sua avó. Ou seja, ela sabia a referência, mas não lembrava. Assim é a lógica do inconsciente. É com isso que a gente lê esse caso clínico. Assim é a lógica do inconsciente. Vocês percebem que não tem nada de místico nisso, né? Não tem nada, né, de forças, né, fora de algum campo que não seja esse que a gente discute em psicanálise, que é este campo do inconsciente, da linguagem. Ela já conhecia a história da música, ela só não lembrava. Ela viu, muito provavelmente, se eu não me falha a memória, em algum lugar teve uma entrevista que o Frejá deu contando sobre essa canção. Então, quer dizer, ela já sabia, né? Ela só não lembrava, mas ela sabia que essa música tinha escrito pelo Cazuza em homenagem à avó que havia falecido. Não é à toa que essa canção ficava ressoando e ressoando e ressoando na cabeça dela. Ela também já sabia qual era o tema e não lembrava, né? Mas este inconsciente, ele tem uma lógica, ele opera, ele acontece, digamos assim, ele é um efeito que, se você souber contemplar, como eu disse para vocês, vocês vão ter um vislumbre, vocês vão perceber a lógica dele acontecendo, agindo. Por isso que a gente insiste. O inconsciente é lógico e não místico. E aí a gente poderia pensar no caso clínico, em estruturação e tudo mais, mas não é algo que eu queria fazer hoje com vocês. Por isso que eu disse, de repente, vocês lembrarem, colocarem nos comentários, no vídeo, comentários depois, tá? Quando ele tiver postado, publicado, para me lembrar lá, eu posso mostrar para vocês como é que a gente estrutura o caso, que não é a intenção hoje. Hoje a intenção é trabalhar mais o fragmento e não a estruturação do caso em si. Mas vocês conseguem perceber por esse fragmento que existe uma lógica. E essa lógica, se você souber trabalhar com ela, quando eu digo trabalhar, é nesse sentido mesmo, de manejar uma análise, ela vai ficando cada vez mais evidente para vocês. Seja para o psicanalista, seja para o analisante. E uma coisa muito importante para ressaltar com vocês. Vocês perceberam que eu não fiz nenhum tipo de interpretação? Eu não saí tipo, mas eu acho que tal coisa e tal coisa e tal coisa. Mas eu sinto que você tal coisa, tal coisa e tal coisa. Eu acho que isso aí vem da sua mãe, que não sei o quê. Eu acho que isso aí vem do papai. Não, gente, nada a ver, pelo amor de Deus. Não entrem nessas historinhas, né, isso aí é coisa de filme, coisa de série, coisa de Hollywood algumas vezes, tá? Então,
Olhem o fragmento de análise. Eu não interpretei nada. Eu só impliquei. Eu fui fazendo pontuações que possibilitassem de alguma forma com que o analisante fosse buscando alguma coisa, se movimentando, até que existisse um ato que fizesse a analisante contemplar isto que é da ordem do inconsciente, este efeito, e aí cai a ficha, ela tem um insight. Insight vocês vão localizar sobre lá naquela trilogia, lembra lá da nossa primeira live? Onde na primeira ou na segunda, agora eu não lembro, eu me perco, gente. Na primeira ou na segunda live, onde eu falei da trilogia do significante, que são obras de Freud, que vão permitir a vocês compreenderem essas questões do significante da linguagem. Nessas obras, o Freud vai falar sobre o insight. Então percebam que isso que a analisante teve foi um insight. Às vezes as pessoas acham que insight é uma coisinha ali que acontece, que a pessoa dá um tropeço e cai uma ficha. Não. Tudo isso que levou aí umas 5 semanas, né, porque esse fragmento, se vocês repararem, ele tem uma duração de mais ou menos 4, 5, 6 semanas. Tudo isso daí gerou o insight. Então não é uma coisa que eu tropecei e tive um insight, caiu uma ficha. Não. É uma construção, é um constructo. Depende de uma estrutura. Tem que ter uma estruturação ali. Porque senão não tem um efeito de insight. Tem só um efeito de é isso. Né? E o é isso, a gente pode pensar de duas formas em psicanálise. Tem o é isso, meio blasé, assim, não vai ter efeito. E tem aquelas sessões onde, como nesse caso, né, que cai realmente a ficha dela e ela diz, né, até pegar aqui, ela diz, Darcy, é isso. Era disso que eu precisava. Então olha a diferença, você tem uma exclamação, não é blasé, é realmente um efeito. Aquilo ressoa, aquilo produz algo no analisante, ou permite que o analisante produza algo. Percebem a diferença do é isto para o é isto? Então, esse efeito ele vai depender de como a estruturação e o manejo clínico acontece, de como o analisante vai construir isso e de como o analisante vai ser abarcado por esse efeito. Cansei. Deixa eu pegar uma água aqui. Em filosofia e fenomenologia, a gente trabalha com o conceito de tempo kairótico, o tempo da intuição, algo no sentido que escapa uma racionalização, é o tempo do sujeito para compreender um fenômeno. Isso faz sentido para a psicanálise? Kaique, apesar de ser um formando em filosofia, não é muito a minha praia, digamos assim, de pesquisa, fenomenologia, apesar de gostar muito. Mas eu vou para outros campos, em discurso, né, em diálogo, aliás, com a psicanálise. Mas deixa eu me aproveitar, como eu sempre faço, deixa eu me aproveitar da sua colocação. E aí você é que me diz se vai se relacionar ou não com o que você está me perguntando, tá? Então, aquela proposta que a gente já teve aqui em outros encontros. E a gente está fazendo uma troca. Então eu também vou aprender à medida que vocês me trazem as questões. Em psicanálise, existem psicanalistas que trabalham com o formato de tempo standard, que são sessões aí de 50 minutos. E que quando a gente vai para uma orientação mais de ordem lacaniana, eu digo orientação porque me oriento por Freud, me oriento por Lacan. Mas não sou um ensinador de Lacan, por exemplo. Nem sou um comentador de Lacan. Eu sou orientado pela teoria de Freud e de Lacan. E aí, ao estudar, a gente começa a ter alguns vislumbres sobre essa questão do tempo. E aí, a partir do momento que a gente vai para uma orientação lacaniana, a gente começa a estudar a questão do tempo lógico e não do tempo cronológico. Então, existe a diferença do tempo cronológico e do tempo lógico. Vamos lá. Tempo cronológico é o tempo do relógio. É o tempo do calendário. Não tem mais calendário aqui, joguei fora. É o tempo do calendário. É o tempo que foi inventado para que a gente pudesse dividir os dias, dividir as horas, dividir os anos. Esse tempo a gente inventou. Ele é da ordem de uma consciência. Ele foi conscientemente inventado. Ele é uma racionalização
disso que acontece na natureza, né? A gente tem o dia e a noite e a gente foi dividindo isto. Tanto que tem formas diferente de dividir o tempo cronológico, né? Dependendo da cultura ou da religião, nós estamos em anos diferentes, né? Na China, por exemplo, eles estão muito nos anos, né? Eles estão muito assim para lá de nós. 2000 ela vai bordoada, talvez até 3000 ela vai bordoada, não sei. Então, o tempo cronológico é esse tempo que a gente divide, que a gente tem controle, Cronos, né? Do Deus Cronos, cronologia. O que acontece? Se o inconsciente ele é atemporal, ou seja, o inconsciente não sabe horas, para o inconsciente não existe dia, noite, relógio, né, datas e tudo mais. O inconsciente é atemporal, né? Sendo ele atemporal, ele não vai respeitar o relógio durante uma sessão, por exemplo. Tipo, já tem 30 minutos que eu estou aqui, eu vou me produzir enquanto inconsciente. Não. Então, esse inconsciente pode ser contemplado a qualquer momento, ali, durante uma narrativa, durante uma sessão. Se ele pode ser contemplado a qualquer momento, não tem porquê eu ficar me apegando aos 50 minutos do standard. É aquele formato que eu comentei agora com vocês. Então, se este efeito, vamos supor, desse caso clínico que eu trouxe para vocês, esse fragmento, se isto tudo acontecer em 20 minutos, não há a menor necessidade de ficar preso dentro de um setting por mais tempo só para completar os 50. Por quê? Primeiro que você vai perder o efeito do que aconteceu, porque daí vai começar uma série de outras coisas, talvez se comece a dizer sobre outros assuntos, ou pior, comece então para cumprir tempo, encher linguiça, seja o analista ou seja o analisante, tanto faz. Então o que acontece? A gente tem uma preocupação muito maior com o efeito da análise, com esse inconsciente sendo contemplado. Então, não tem por que ficar esticando a sessão para além deste efeito. A sessão pode muito bem se encerrar ali, porque o inconsciente ele tem essa atemporalidade. A gente pode ter isto, como aconteceu na sessão, com 20, 30, 40, independente. Então a ideia aqui é não seguir o relógio. A ideia é a gente seguir a lógica do inconsciente. Percebe que é diferente? Então, o tempo cronológico seria seguir o relógio. O tempo lógico seria seguir o inconsciente. Seria seguir isso que acontece em uma análise. A gente pode pensar isso como um fenômeno? Pode, sem dúvida nenhuma. Né? Então, este efeito, esse inconsciente sendo contemplado, é um fenômeno. Esse inconsciente, digamos assim, que surge como um efeito, ele pode ser visto como um fenômeno. E aí, este fenômeno é que vai determinar a lógica do tempo, e não o relógio. Foi? É por aí? Me ajude, Kaique, me diz se é mais ou menos por aí que vocês pensam a questão do tempo. Se quiser mandar um sim ou não, aí só pra gente ter uma ideia, e depois você continua escrevendo, já ajuda, tá? Mas tem um outro caso clínico para eu trabalhar com vocês. Eu não tinha planejado ele para hoje, mas é um caso clínico justamente para a gente estudar essa questão do tempo, né? Que a sua pergunta me permitiu antecipar isso. Mas é um caso clínico que a gente trabalha justamente para ver como que é isto, né? Como que a gente pensa a lógica e não a cronologia. Então, por isso que vocês, poxa, mas, sei lá, estava lá na minha análise, com 15 minutos e encerrou. Pois é, você não está pagando pelo tempo, você está pagando pela lógica. Tem gente que às vezes é preso a uma ética capitalista, acha que está pagando o tempo. Ah, não, eu paguei, eu quero ficar os 50 minutos falando. Tá, ok, mas talvez você esteja se prejudicando, você esteja evitando, né, essa contemplação do inconsciente porque você está numa lógica do capital. Né? Eu pago pelo tempo. Talvez um dia caia a ficha e você entenda, você não paga pelo tempo, você paga pelo efeito de análise. É diferente. Pagar pelo tempo é o que a gente faz por aí.
né? E por isso que a maioria das vezes é uma bela de uma porcaria, porque a gente está preocupado com a relação custo-benefício, a gente não está preocupado com o efeito. Em uma psicanálise, a gente não vai ficar se preocupando com custo-benefício, a gente não vai ficar se preocupando mas eu estou pagando por 50 minutos. Não, por isso que a gente diz que o valor de uma análise é imensurável, é incalculável. Justamente por causa disso, porque você está ali, né, fazendo um investimento, e esse investimento ele é pelo efeito, não pelo dinheiro, não pelo tempo, tá bom? Vamos lá. Sim, dialoga com o conceito de Kairos. É Kairos ou Kairos? Obrigado. Darcy, você já precisou explicar essa questão do tempo para os seus pacientes? Cara, depende muito, caso a caso, assim. Não tem um padrão, não tem uma resposta universal, muito caso a caso mesmo. Tem analisantes que, né, eu vou lá e dou um corte, e a primeira vez que eles sofrem esse corte, eles ficam meio perdidos, meio angustiados, mas depois vai entendendo, né, que isso faz parte. Mas também tem analisante, por exemplo, que, né, diz ali uma parada, eu falo, putz, né, isso aí é importante, a gente trabalha naquilo, vai fazer um corte e o analisante vem com um discurso que ainda está numa ética do capital. Ah, mas eu estou pagando, eu não posso ficar aqui até terminar meu horário? Ok, né? Em algum momento, pelo próprio andamento da análise, pela própria lógica da análise, ele vai acabar se dando conta disso, né? De que ele não está pagando pelo tempo. Então, vai depender muito do caso a caso, Kaique, realmente. E tem analisantes, por exemplo, que muito de boa, assim, às vezes chega numa sessão, você estava vendo lá um negócio no Google e vi que tem um lance de ser atemporal, inconsciente atemporal, a sessão talvez não ter um tempo pré-determinado, e aí eu explico na boa, não tem problema nenhum com isso também, né? Explico ali, tranquilo, estou lidando com a curiosidade de alguém, então não tem problema, é caso a caso, a gente tem que pensar a situação, por isso que não é fácil ser analista, porque toda pergunta que a analisante faz, né, a gente vai ter que ir lidando ali. Isso não significa ser rígido, não significa ser uma porta, né, aquele psicanalista duro, né, que não se mexe, que não fala nada. Aliás, eu tenho lá minhas críticas com relação a esse tipo de psicanalista. Mas a gente tem que ter uma escuta ali, né, que considere bastante coisa na hora de lidar com perguntas dos analisantes. Mas, casos clínicos, né, a criatividade tem que ser bem exercitada por ambos os lados. Gente, vocês têm mais perguntas? Que eu estou dando uma olhada aqui. Eu leria para vocês as considerações finais, que o nosso tempo voa, né? 4h45. Aí é o tempo cronológico mesmo, né? No caso aqui eu preciso respeitar. Eu vou ler, e aí se vocês quiserem falar alguma coisa e tal, porque a gente está encerrando esse material, e aí na semana que vem a gente vai para o outro e-book. Então, considerações finais. Espero ter propiciado uma leitura leve, e no nosso caso aqui, encontros leves, agradável e sem maiores dificuldades, para que reflita a sua jornada no campo psicanalítico. Que possa tomar suas escolhas como próprias, responsabilizando-se por elas a partir não apenas da leitura do e-book, mas de toda a sua experiência de vida. O trabalho exige muita dedicação e a vida é uma aposta sem garantias. Repito, o trabalho exige muita dedicação e a vida é uma aposta sem garantias. Acho que se o Abu Janra me perguntasse, Darcy, o que é a vida, eu ia ficar respondendo isso daqui e ele perguntando, mas Darcy, o que é a vida? Darcy, o que é a vida? Até que eu ia ficar tão angustiado e ia começar a chorar na frente dele. Psicanálise é uma experiência humana, portanto, há tropeços. Psicanálise é uma experiência humana, portanto, há tropeços, fracassos e angústias. Cobrará de você muita criatividade enquanto analista e analisante. Lembrando que o psicanalista também é um analisante. Lembre-se,
Quando alguma coisa lhe impulsiona e faz bem, faça desta coisa a sua causa. Desejo-lhes um percurso extraordinário. Aqui a gente encerra este material em específico, mas não as nossas lives de segunda. Obrigado, é muito didático, super entendi, acrescentará muito nas minhas reflexões, valeu. Imagina, eu que agradeço. Sem contar que as trocas, como eu disse, me permite avançar e saber também coisas que vocês precisam. E eu vou tentando produzir conteúdo a partir daí. Deixa eu aproveitar esse comentário e depois me manda um áudio lá por DM. É Nelly ou Nelly? Eu ainda tô com dúvida, tá? Então me manda lá. Como eu digo ali, gente, se alguma coisa impulsiona vocês, faz bem para vocês, se vocês se sentem bem fazendo aquilo, transforma essa coisa na sua causa. Né? Causa aqui no sentido de aquilo que lhe gera movimento, que faz você se movimentar, que faz você sair de uma inércia. Então, nesse caso, o e-book, quando a coisa torna-se causa, ou seja, a coisa que me movimenta, a coisa que faz com que eu dê mais um passo, e mais um passo, e mais um passo. Então, esta coisa se torna a minha causa. Mas, Arci, que coisa é essa? Essa coisa, para nós psicanalistas, ela é efêmera. Então, não significa que haja uma coisa aqui que eu me aproprio dela e aí eu estou satisfeito. Não. Significa que esta coisa vai me gerar um movimento, se tornar a minha causa, vai me levar a um objeto, mas esse objeto, enquanto efêmero, vai me deixar ainda insatisfeito, o que vai me levar de volta a um movimento em busca de uma causa, em busca de um outro objeto. Como que eu posso pensar isso com vocês? Objeto, ele tem muitos endereços, mas quando você vai lá e bate na porta ou toca a campainha, ele já não mora mais lá. Ele escapa. Por quê? Lembra lá dos nossos encontros anteriores. Somos movidos pela falta, somos seres de falta a ser. Nós humanos somos faltantes. Se você perdeu isso, assiste as outras lives, porque tudo isso aqui está na sequência, tá? Uma live vai precisar da outra para fazer sentido, tá? Tudo isso que a gente está estudando, tá? Então uma live solta aqui, vocês não vão conseguir compreender tudo que eu estou trabalhando. Precisa assistir a sequência, ela está em série. Então, se a gente é ser faltante, este objeto, ele é sempre fantasiado, ele não é real. Não existe um objeto real no mundo capaz de me satisfazer. Portanto, o que importa é a causa. É aquilo que faz eu me movimentar, e não o objeto exatamente em si. Então, quando eu terminei de escrever o e-book, este objeto se desfez. Ou melhor, ele se fez, né? Porque tinha um e-book ali. Mas ele é efêmero no sentido de, pronto, agora o e-book está pronto, está feito, está lançado, e eu continuo faltante. Oh Deus, o que eu vou fazer agora? Bom, o que eu fiz? Fiz outro e-book. E quando eu fiz o outro e-book, passei pela mesma coisa e na sequência fui fazer outra parada. E aí eu vou exercitando minha criatividade. Perceberam? À medida que eu faço esse movimento, eu estou exercitando a minha criatividade. Eu não paro de criar coisas. Eu estou o tempo todo criando, porque me falta este objeto e sempre vai faltar. É a falta do objeto que me faz ser criativo. Pegaram a ideia? É legal, né? Por isso que não é pessimista. Lembram que teve um encontro que foi, pô, mas então não é meio que pessimista, né? Não tem um objeto, então a gente nunca vai ter essa felicidade plena. Que coisa triste. Triste nada, cara. Isso é legal pra caramba, porque é isso que faz com que a gente seja criativo. Então tudo que eu crio, sejam e-books, lives, vídeos, os posts que vocês veem, é porque não tem objeto. Isso me obriga a criar e criar. Para lidar com esta falta que permanece e permanecerá até o dia da minha morte. Tá bom? Então, essa é a ideia. Por isso que eu estou fazendo esse fechamento. Se isto lhe dá prazer, lhe impulsiona, faça disto a sua causa. E manda bala. Dá sentido para a coisa. Na semana que vem, a gente começa então o e-book que se chama Do Fracasso à Reinvenção. É um e-book escrito, como vocês já perceberam, como sequência deste. Eu repito esse caso clínico lá, já com outro viés, já com outro olhar,
Só que é um e-book escrito já na pandemia. Então, por que eu trago esse caso clínico de volta? Porque, como o próprio nome do e-book já diz, se não nos reinventássemos enquanto psicanalistas, fracassaríamos. Então, a pandemia exigiu que nós nos reinventássemos, tanto quanto aos dispositivos psicanalíticos, quanto a repensar todo o laço social, quanto a repensar toda a teoria e o fundamento psicanalítico para este mundo que já não vai mais ser como era antes. A pandemia nos virou, né, de um jeito, não 360, porque 360 nos coloca no mesmo lugar, né? Você fala, mas eu dei um giro na minha vida de 360, ou seja, você voltou para o mesmo lugar. Então não é desse giro que eu estou falando. Estou falando que deu um rebuliço, então a vida já não vai mais ser como era antes. Então, eu escrevi o e-book durante a pandemia, justamente com essa proposta, olha, do fracasso à reinvenção. A gente tem que sair desse discurso, né, porque senão vamos fracassar, e nos reinventarmos, fazermos outras coisas. E aí eu vou ter a proposta de uma psicanálise com os novos dispositivos, usando a tecnologia, uma série de coisas, e aí eu também vou trazer para vocês alguns outros exemplos à medida que for rolando essa discussão entre nós, tá bom? Então, baixem o outro e-book lá no site para que vocês possam acompanhar os nossos encontros aqui, trazer dúvidas, fazer perguntas, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido bem claro. Kaique disse: a leveza se fez presente aqui, também a poesia. E assim a reflexão chega e repousa sem pesar. Valeu, Darcy. Cara, eu que agradeço, belas palavras, ficou muito bonito. E lidar com palavras é o trabalho, né, do psicanalista. Gente, muito obrigado, valeu por vocês que estão acompanhando. Semana que vem estamos de volta, e aí, se houver algum imprevisto eu aviso, mas a priori, segunda-feira às 16. Um beijo para vocês, façam comentários depois que o vídeo estiver postado. Até mais, tchau, tchau.